Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está entrando no Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de temperamentos e a gente vai falar de astrologia com um convidado que já veio aqui, cara, gente boa pra caramba, manja muito do assunto e hoje a gente vai aprofundar, então, para estudar um pouquinho mais, porque a astrologia está diretamente conectado com esses elementos e principalmente com os temperamentos, né? Então a gente vai explicar um pouquinho o que é os elementos, para que serve, como é que funciona e toda essa parada, né? Então, apresentando os membros do Boteco, pelo Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Vamos ter uma pequena aula de astrologia aqui e temperamentos, vai ser interessante. E diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, pessoal. Bem curioso por essa palestra de hoje, que é um assunto que eu não domino muito e eu tenho bastante interesse no tema. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo. Konnichiwa, se você está no Brasil. E Konnichiwa, se você estiver vendo à tarde, isso em outro horário. É um assunto bem interessante, até mesmo para nós que praticamos magia enoquiana, que trabalha na neo-enoquiana com os elementos, né? É isso daí. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? E os temperamentos não funcionam só para magia, embora na magia também seja fundamental. Para quem não sabe, o clássico teste DISC, que fala de dominância, influência, estabilidade e conformidade, utilizado em processo seletivo, tem forte influência do estudo dos temperamentos. Da Eclésia Babylon, Bárbara Vestanox. Oi, gente, 93. Então, hoje, meu coração de astróloga está muito feliz de ter o Fernando de volta, e é um dos temas que eu mais gosto também, e, na verdade, a astrologia está em tudo. A gente não percebe, mas muita coisa dos conhecimentos da humanidade aplicados hoje em dia vem da astrologia, e hoje vocês vão ter um gostinho de um dos principais meios pelo qual isso acontece. E o Raf do Textos para Reflexão. Oi, pessoal. Bem, como eu faço questão de frisar, eu não sou muito especialista em astrologia, mas da outra vez que eu vim participar da primeira entrevista do Fernando, eu vim por pura intuição, achei que seria interessante, eu me guio muito pela intuição, e realmente foi bem interessante. Ele é um astrólogo que se interessa pelo mistério das pessoas, eu acho sensacional, além de ser muito técnico. Então, intuitivamente, estou aqui de novo. E diretamente do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui com o Fernando mais uma vez. Ele já provou que ele é o cara para a gente na primeira vez, então agora a gente só vai aproveitar mais ainda dele. Prazer ter você de novo aqui, Fernando. Para quem não conhece, eu trouxe aqui uma mini biografia dele, né? O Fernando Guimarães, formado em jornalismo. Ele é professor de inglês e de literatura, astrólogo, palestrante. Tem um canal muito legal no YouTube chamado Astrocabana, que vale a pena conhecer. Astrocabana com K. E seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal da mesa. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu aprendi muito também, fiquei feliz, né? Como a Bárbara falou, meu coração fica feliz de ver tanta juventude assim, sabe, fazendo mais coisas importantes, plantando sementes que talvez a gente não vá colher, né? Aquela parábola boa, né? O semeador planta para outros colherem, né? Assim, da mesma forma que a gente vai caminhando, nós estamos colhendo, os alimentos foram plantados por outros. E vocês são essa geração, eu fico muito contente, muito feliz, que é o meu coração de educador, de professor que está falando. Legal. Então, essa já é a segunda entrevista do Fernando, né? Então eu não vou pedir para ele contar a história dele de novo e tal. Então quem chegou agora, vou pôr o link da outra entrevista aqui embaixo, daí você já pausa e vê a primeira entrevista. E aí a gente já vai direto para o assunto, porque é um assunto longo, eu acho, né? Eu acho que para a gente começar, eu ia perguntar assim, o que são os 4 elementos e o que tem a ver com temperamento? Tá bom. Os elementos, muitas pessoas confundem ou com os elementais ou então com a tabela periódica, não é, dos elementos químicos. Apesar de terem alguma coisa, né, em comum, não é a mesma coisa. Então, para quem estuda
astrologia ou magia tem que começar do básico mais básico, né? E é uma característica aqui do nosso planeta, da Mãe Terra, que a gente, né, tem o chamado de o quaternário. Muitas coisas acontecem em 4 quadrantes, né, é quaternário mesmo. Então, os elementos são 4, os temperamentos também são 4, as estações do ano são 4, assim vai indo. A gente tem aqueles números mágicos, né, 7, 12, mas para a encarnação, para a matéria, Mãe Terra, o 4 é muito importante, né? O quadrado, depois o cubo e assim vai indo. Os elementos, eles estão ligados com uma formação, uma manifestação da energia aqui na vida, no nosso planeta. E eles têm similaridades básicas com os 4 temperamentos, embora eles tenham alguma relação, eles também não são alguma coisa. A mesma coisa, digo, isso se confundiu, principalmente agora na modernidade, porque tudo foi jogado fora, abandonado, quando lá pelo século XVII, eu acho, quando foram expulsos, né, começaram a sair, esses conhecimentos serem expulsos das universidades medievais, infelizmente. Então, como aquele ditado diz, né, o bebê foi jogado fora com a água suja da bacia. Mas isso na Grécia clássica, né, não só na Grécia clássica, na parte helenística, né, que eu só fui aprender depois estudando que o conhecimento helenístico ele existiu e foi muito forte em Alexandria, no norte do Egito, não é? Falar aquela cultura grega, egípcia, cristãos, todo mundo morando ali. Quem assistiu o filme, né, Hepátia, viu bem como eram as coisas. Então, esse conhecimento que era entre a Grécia e a Alexandria, e foi uma coisa muito bonita, e foi a fonte da astrologia médica aplicada à saúde, que chegou até as universidades medievais. Então, tanto os 4 elementos quanto os 4 temperamentos são baseados naqueles princípios básicos que a gente conhece muito bem simplesmente por viver os climas do ano, né? Que são os quaternários, as qualidades primordiais que, quando se unem, formam um elemento ou formam um temperamento, que é a qualidade quente ou frio, a qualidade seco e úmido. Então, isso é a coisa básica que todo mundo tem que pegar, saber o que é, como se manifesta, né, na alimentação, etc., no clima, o quente, o seco, o úmido e o frio, porque isso é a base de tudo, e é a base da saúde. Então, temperamento, né, tem a ver com tempero, com a temperança, com equilíbrio, é ter esses elementos, quente, seco, frio e úmido, equilibrado em nosso ser, no nosso corpo físico, nossa alimentação, nos nossos sentimentos, pensamentos, aí vai mexer, logicamente, com relacionamento dentro da própria família, depois conjugal, sabe? E é tão interessante que os temperamentos, mais que os elementos, que nos direcionam para a vocação profissional. É o que nos direciona para a preferência de um cardápio, de um alimento, sabe? Vocês já devem saber disso. Tem gente que gosta de leite gelado puro, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do amargo do café, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do salgado, tem gente que não gosta, né? E essa atração, a paixonite, é uma coisa interessante ver, né? Que realmente o casamento que a gente fala de alma, né? Porque temperamento está ligado à lua, que é a alma, e ao grau do ascendente, por isso que a hora do nascimento é muito importante. As atrações românticas, eróticas, conjugais e de amizade, das melhores amizades ou parcerias comerciais, estão intimamente ligados aos temperamentos complementares. Bom, Paulo levantou a mão, pode? Vamos, Paulo. Vamos começar fazendo uma pergunta, então. Né? Para entender um pouco. A gente tem os 4 elementos, a gente tem os 4 temperamentos, eles são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. No nosso mapa astral, no nosso mapa natal, a gente vai ter os 4 elementos, obviamente, porque todos temos isso, e acredito que todos nós também temos influência dos 4 temperamentos, mas a gente vai ter algum predominante. O cálculo que a gente faz para descobrir qual é o temperamento predominante na gente é similar ao que a gente faz dentro de um estudo astrológico para ver qual é o elemento predominante no nosso mapa natal, ou ele tem alguma diferenciação?
tem uma diferenciação bárbara, grande e básica, que é: você leva em consideração o temperamento somente a Lua e somente o ascendente, tá? No temperamento. Eu ainda incluí aí um pouquinho o Sol, porque como eu estudei isso nos Estados Unidos, lá no hemisfério norte eu tenho um temperamento e aqui no hemisfério sul eu tenho outro. Porque quando a gente nasce, né? Por exemplo, quem nasce agora aqui no Brasil é inverno, então tem uma contagem, uma pontuação diferente para quem nasce em agosto nos Estados Unidos, que é alto verão quente. Então, se inverte o temperamento. Com os elementos não é assim. Para calcular os elementos, tá? Você conta a qualidade dos signos de praticamente todos os planetas, né? Eu gosto de fazer um cálculo, porque o computador, então, faz uma confusão danada. Então, você faz um cálculo à mão ou faz um cálculo com o computador, mas você conta, primeiramente, os 7 planetas básicos tradicionais, né? Sol, Lua e até Saturno. Se você começar a incluir depois disso, você vai ter uma alteração, não de temperamento, mas de elemento, porque a cada geração tem Urano, Netuno e Plutão num signo que pertence a um elemento. E se você colocar outros pedregulhos, pontos cegos, pontos matemáticos, você entendeu? Você vai aumentando desproporcionalmente os elementos de uma carta natal. No temperamento, não. Você só olha a Lua e várias qualidades. Agora, é bem complexo. Isso mudou desde a antiguidade clássica, helenística, medieval. Quem lê autores antigos, cada um tem uma preferência, né? Uns fazem o cálculo do Almuten, do planeta mais importante na figura, outros dizem que o temperamento é diferente nas várias fases da idade, juventude, maturidade, infância, outros falam que tem a importância da estação do ano, inverno, outros, e aí sim vai complicando. Então, eu segui a minha professora, ela facilitou, ela é tradicionalista, clássica, helenística, mas ela facilitou por quê? Porque se você ficar com as fórmulas clássicas, os astrólogos modernos não conseguem, porque eles não conseguem, não se ensina num livro ou numa escola moderna contemporânea como se fazer esse cálculo do Almuten, como fazer o cálculo das dignidades planetárias, que não é só exaltação e domicílio, tem acho que mais 7, né? Então, para facilitar esse cálculo. E eu fiz um teste, depois que eu estudei, primeiro com a diferença dos hemisférios, e depois fui fazendo com pessoas que eu conhecia, fazendo o teste. Então, eu atualizei, assim, modéstia à parte, não gosto nem de falar isso, mas só uma facilidade, para facilitar o cálculo dos meus alunos de astrologia moderna, a achar o temperamento, mesmo porque hoje não tem mais aquela necessidade do astrólogo adivinhar o teu temperamento para fazer o diagnóstico e prognóstico da saúde. Hoje, tu entrega um link de um website que faz um cálculo de porcentagem dos temperamentos, e a pessoa, e ninguém mais do que o próprio cliente é que fala assim: não, eu não sou assim. Você já pensou, você queria forçar uma camisa de força assim? Não, eu fiz o cálculo segundo os antigos, helenístico, Ptolomeu, e tu é colérico. Ele: não, pelo amor de Deus, eu não sou, eu sou bem linfático. Eu não sou colérico. Eu não sou colérico. Eu tive uma experiência assim, alguém que chegou assim, veio para uma aula de yoga, chegou atrasado, fecharam as portas, aí, né, ele falou assim: eu vim me espiritualizar, ele falou assim: não, mas o senhor não pode entrar atrasado. Ele começou a bater no portão: eu quero me espiritualizar, entendeu? Eu falei assim: nossa, abre, o colérico precisa entrar, porque senão ele vai virar um homicida aí na rua, pelo amor de Deus, dá yoga para o moço. Então, às vezes é assim, né? O colérico, ele realmente vai atrás daquilo que ele quer e precisa, sabe? E a gente só tem que tomar cuidado para ver se ele não tem nenhuma faca, nenhum revólver, mas deixa entrar de qualquer jeito, atrasado, não tem problema. Desculpa interromper Desculpa, Rodrigo, você, fale. E o Ralph, mas é só para o básico do básico. É para citar quais são os 4 temperamentos. Ótimo. Então, eles têm até nomes diferentes, e nomes feios que impressionam, né? Por exemplo, tem o colérico, que a gente pensa que ele é cheio de raiva, né? Foi mordido por um cachorro com aquela hidrofobia, mas na verdade não é, quase, mas não é. Tem o melancólico, né? Que ele parece tímido, mas não é, e parece triste, não é. Ele é somente melancólico, né? Quando ele está na expressão mais negativa, né? E principalmente quando ele te deu um conselho que tu não seguiu, ele fala: eu disse que não ia dar certo. Ele tem um prazer, fala assim: eu disse que não ia dar certo, viu?
perdeu dinheiro na bolsa, no Bitcoin, eu te falei. Ele tem prazer nisso, né? Ó, Bárbara não me deixa mentir sozinho, por isso que eu gosto da Bárbara. Esse é o colérico. O melancólico tem esse mais jeito. E é tão interessante que é a única parte da astrologia que mostra como realmente, né, no mundo sublunar, as influências, entre aspas, planetárias, elas moldam o nosso corpo físico, que na realidade é plástica, né? Cirurgia plástica. Então, eles moldam mesmo, você percebe. Assim, olhando o rosto, o olho, o ombro, as mãos, as pernas, o estômago, você olha e você já vê o temperamento da pessoa. E muda, isso realmente, eu já vi várias fotos, muda da adolescência para a juventude, para a maturidade, muda um pouco. Né? Então, eu fico bastante impressionante. O melancólico é assim, você pode até dizer, geralmente o tipo melancólico ele tem uma estrutura óssea muito forte, então ele é mais magro, mais alto, mais comprido, tem tendência à calvície, tem tendência a usar óculos, né? Porque gosta muito de estudar, é notívago, então fica de noite. Antigamente, imagina, com a vela, estudando, então... Né? Ele tem assim, tem uma curvatura quando anda aqui nas costas, nos ombros. O colérico que a gente falou, ele é todo atlético, todo esportivo, né? Com a vitamina na mão, malhando ali, acorda super cedo, né? Para ganhar dinheiro, para ser presidente da República. Então ele é super colérico, está ali. Mas também, gente, antes da janta ele já está apagando fogo. Você vai para a cama às 7 horas da noite, às 8, às 9, você entendeu? Então é o tipo colérico. Tem o tipo sanguíneo, que é o festeiro, né? Costumava dizer, é o melhor temperamento, mas não é, gente, porque nem vou entregar o ouro, eu estou vendo aqui a face de vocês, já estou vendo quem é sanguíneo, então não vou poder falar quem é, porque é assim, olha, o sanguíneo, ele é tão gente boa e legal que ele promete tudo para todo mundo, mas ele não consegue cumprir. Então, tu fica esperando assim a vida inteira, mas também não se importa, não. Ele não se importa que você fala, tu me prometeu meu mapa astrológico, gratuito, há 2 anos atrás, estou aqui cobrando. Ele faz o que pode, mas não confie nas promessas do sanguíneo. Olha, estou vendo eles sanguíneos todos sorrindo aqui já. E, finalmente, tem o fleumático, que também é chamado de linfático, tá? E esse é o pessoal caseiro, que tem um assento certo no sofá, tem até a marca assim, você entendeu? Do bumbum na almofada, não pode sentar na cadeira do pai e da mãe linfático para ver televisão, você entendeu? Eles gostam de estar junto com os gatos dele, com os cachorros, com os filhos, com a avó, com o avô, tem fotografia de ter passado na casa inteira, você entendeu? É churrasco no fim de semana, né? Mas, às vezes, né? E eles gostam muito de comer, então eles são todos redondinhos, né? Da cabeça ao pé, aos pés, do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás, né? Tem uma preguiça de malhar, né? Mas também é gente boa, viu? Então, já deu, Rodrigo? Os 4? Raf, desculpe, Ralf. Então, Fernando, eu estou me lembrando que você tinha falado um pouco antes ali, você falou que tinha um temperamento no hemisfério sul, outro no hemisfério norte, você falou também de pessoas que gostam de café amargo e café doce. Aí eu me lembrei, para fazer minha pergunta, eu vou só citar que eu gostava de café com açúcar e fui tirando o açúcar aos pouquinhos, até que eu comecei a tomar café sem açúcar e meu paladar mudou completamente. Eu comecei a gostar de sushi, por exemplo, que eu não gostava. Então, só para fazer minha pergunta, me parece que a gente tem que equilibrar os temperamentos, como você falou. Como é que isso é feito? Realmente tem algum tipo de exercício, alguma coisa que se equivale a isso, tipo tirar o açúcar do café aos pouquinhos, até você, de repente, mudar o seu gosto pelo café, como se poderia mudar de um temperamento para outro, para dar uma equilibrada, entendeu? Então, vou responder e emendando um pouco, eu esqueci. O Jô Soares tinha essa mistura dos 2 temperamentos que mais engordam, que é o fleumático, linfático e o sanguíneo. Então, e o Tim Maia também. Não adianta dar dieta para essas pessoas, mandar malhar e cortar o alimento, entendeu? Porque eles vão ficar infelizes, vão emagrecer um pouquinho, depois vão ficar loucos, explodir, vão comer de novo e vão engordar, porque é o biotipo, é o tipo, né? E como você falou, por exemplo, aqui, se a gente faz o seu cálculo e inclui a estação do ano, inverno, verão, outono, inverno, você, quem nasce no hemisfério sul, se você se muda, você vai estar vivendo lá, você passa a viver o seu aniversário, né, como eu, que faço aniversário em dezembro, aqui é churrasco, sol e praia, calor.
perto do Natal. Lá era inverno, noite, frio, danado, não vontade nem de sair para comemorar teu aniversário. Né? A única coisa boa é que o sorvete e a cerveja ficavam do lado de fora de casa, no gelo, na neve, não precisava de geladeira. Mas não dava para fazer churrasco. Então você começa a ficar melancólico, deixar de ser sanguíneo, sagitariano, e fica melancólico porque o teu aniversário está no inverno. Então muda, tem essa mudança. A outra coisa importante, que eu acho que é um momento bom para falar, é que, infelizmente ou karmicamente, a maioria das crianças sofrem uma influência do gosto e do temperamento do pai e da mãe. Então, eles são de um temperamento, mas os pais dão uma alimentação e repressão de instintos e vontades em que a criança vai crescendo e pensa e demonstra. A gente até vê nas escolas, os professores enganam. Né? Pensa que a criança é de um temperamento, ela só vai se libertar na idade adulta, quando sai de casa, se muda de casa, faz terapia, come o que gosta, aí ela vai encontrar o seu próprio temperamento. Né? E isso é triste para mim, né, como educador, para ver isso. A outra parte da pergunta é... Não, mas só comentando o que você acabou de falar, quer dizer que existe um temperamento... Não, mas existe um temperamento que ele fica definitivo para o resto da vida, ou é uma coisa que você consegue equilibrar? Era mais essa minha dúvida mesmo. Não, ele é sempre o mesmo. Ele nunca vai, o seu temperamento básico, primário, nunca vai mudar, porque ele tem a ver com o teu corpo físico. Você entendeu? Nunca, sabe, um baixinho nunca vai ser alto, um alto nunca vai ser baixinho. Agora, como você falou, a proposta do autoconhecimento é que você tente equilibrar para que não tenha uma defasagem muito grande, porque geralmente a gente vai buscar no outro aquilo que nos falta. Então, tem você entendeu? Se for uma defasagem muito grande de potencial máximo e mínimo do temperamento, isso vai influenciar muito nas parcerias. Mas o temperamento ele não muda nunca, do nascimento até o final. Às vezes a forma corporal muda por uma série de coisas, como a gente estava falando, alimentação e outras características. Mas o autoconhecimento, o nível de consciência, de vontade, hoje em dia todas as terapias vibracionais que a gente conhece ajudam na correção de excessos de um temperamento ou carência de outro temperamento, não é? Isso também nos 4 elementos também tem, né? Essas terapêuticas que se faz com fogo, com o elemento fogo, as cromoterapia do fogo, né? Isso é uma coisa que eu gosto dos 4 elementos, e funciona mesmo, sabe? Impressiona o subconsciente e tem aquela capacidade de energia. Quem não tem terra muito no mapa se cerca de cristais, de pedras pesadas, de madeira, isso de natureza, de planta, então isso, né, reaviva a parte de terra. No temperamento também acontece. Uma escritora que eu gosto muito, norte-americana, que não é astróloga, trabalha só com a parte de autoconhecimento, personalidade, isso, ela se especializou na parte de nutrição. Então, ela acha que, inclusive em sinastria, relacionamentos de casal, mudando, né, é aquela coisa, mas também é um absurdo, a gente tem que pensar na economia, não é? E nas coisas todas, porque você não pode... Quem é que vai fazer um cozinheiro? A mãe vai cozinhar um prato para cada temperamento da família, 5 filhos, né? O marido é um, o filho é outro, a mãe é outra. Você entendeu? Mas, na realidade, era isso que deveria ser feito, né? E tem algumas experiências, ela fez, chamou vários temperamentos, e nós estamos falando de temperamento básico, tá? Porque, na realidade, sempre anda junto o primeiro e o segundo, eles sempre vão andando juntos, assim, os 2 temperamentos mais acentuados, eles vão andando temperamentos juntos. Então, na realidade, nós temos 16 tipos de combinações basiquinhas, com o primeiro e com o segundo, né? E depois, para fazer um diagnóstico completo, tem que levar em consideração o temperamento máximo, em segundo lugar, e o terceiro lugar ele é meio neutro, assim, porque a carência do 4º lugar, do 4º temperamento, em carência básico, ele chama muita atenção. Então, a gente, para fazer uma coisa legal, um trabalho legal, a gente tem que calcular todos eles. Mas, de qualquer forma, ela fez esse experimento e colocou assim uma mesa, um buffet, um banquete com todos os alimentos doces e salgados de todos os temperamentos. E os convidados falaram, ela só ficou observando o que cada um ia comer, foi com um pratinho e pegava o que ia comer e o que ia beber. Né? Então, eles achavam assim que né, a coisa mais saudável numa família, numa sociedade, é que as pessoas pudessem comer aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem, porque no fundo é o que elas precisam para manter o seu temperamento em equilíbrio. Ulisses? Peraí, antes do Ulisses falar, posso só complementar uma coisa que tem a ver com o que o Ralf perguntou?
é o seguinte, essa parte do temperamento, a gente vê um pouquinho disso na alquimia animal, que é uma coisa que não é muito falada, mas o que dizem que o Hipócrates falou que cada um dos temperamentos ele existe no ser humano por causa de algum fluido do corpo dele. Então, por exemplo, o colérico é porque ele gera a bile amarela, que é um subproduto da digestão. O fleumático é a fleuma, do sistema linfático mesmo. O sanguíneo é o sangue, e o melancólico acho que é bilis negra, que também tem a ver com fezes, com querer se livrar das coisas. Então, é parte constituinte da pessoa. Existem algumas práticas que você consegue mudar isso, mas é só temporariamente. Você força uma coisa, mas ele sempre acaba voltando para o padrão. Pelo menos na alquimia animal é assim, não sei como que isso conversa com a astrologia. É bem lembrado, é exatamente isso, Tiago. Era assim que os médicos tratavam lá os pacientes na Grécia e na Antiguidade. Depois mudou um pouco, né? Nas escolas medievais, era até legal, acho que a gente falou isso, muita gente sabe, não é que eles não mexiam, não faziam cirurgia, não mexiam nos órgãos que era regido pelo signo da Lua e do Sol, quando estavam transitando no mês e no dia, na semana, não é? Tinha que mudar a data de um desses tratamentos clássicos, né? Ulisses? Opa, Fernando. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, quando você citou ali aquelas características desses temperamentos, eu acho que os ouvintes, quem for ver esse vídeo, vai ficar curioso como é que ele identifica o dele, se tem alguma forma fácil de identificar uma parte básica desses temperamentos. E a segunda pergunta é se existe alguma relação disso com aquele Myers-Briggs, se eu não me engano, não sei se você já ouviu falar que é algo da psicologia. Sim, a mãe e a filha que adaptaram os tipos junguianos e fizeram um teste, né? Porque eu acho que tem, sim, porque você vê, são 16 tipos, né? 16 tipos de personalidades psicológicas do Myers-Briggs. E se você juntar os 4 temperamentos, né, primários e secundários, dá 16 também. Não fiz uma experiência, porque acho que ia tomar um tempo. Na época, agora até acho que facilita mais assim de fazer questionário online, virtual, mas enfim, né, ter que calcular tudo, eu não consegui fazer e também ainda não está nas minhas prioridades agora de interesse de fazer esse tipo de pesquisa, mas eu acho que intuitivamente, você acho que está certo nesse sentido. E qual foi a outra que você falou? Sim, como as pessoas, tá. Isso. Quem não tem acesso ao seu mapa astrológico, quem não tem conhecimento de fazer esses cálculos clássicos ou acesso às fórmulas, né? O meu primeiro conselho o que é o mais fácil, jogar no Google, né? Teste, como é que é? Teste auto... esqueci como é que fala. Quando você teste de autodiagnóstico dos 4 temperamentos humanos. Aí vai surgir várias opções, né? Eu gosto muito uma bem simplesinha, que é de um canal de educação, né? Você vai falando, eles vão dando as perguntas, você vai né, clicando nas respostas, e ele é interessante que no final ele dá os 4 temperamentos e fala assim, 38% de colérico, 25% de... sabe? E é legal. E eu usei isso por causa da porcentagem, para comparar com os mapas astrológicos que eu estava fazendo. Então, é a minha sugestão, né? Para quem tem o interesse de se aprofundar, uma vez por ano eu dou um curso, um workshop, já dei numa escola em São Paulo, que eu fiz, em que é mais assim para quem realmente gosta de calcular, trabalhar com mapa astrológico, calcular essas coisas que eu estou falando, os planetas regentes do ascendente, dispositor da Lua, dar aquelas classificações. Então, é um curso mais profissional que as pessoas podem fazer para trabalhar não só com ela mesma e com a família, mas com clientes, com alunos, né? A aplicação que eu vejo hoje é muito grande, assim, é na área da saúde e na área da educação, que eu acho mais. E depois na área vocacional e na área sentimental, de sinastria, que eu acho que é bastante usado. Bárbara? Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta um pouco megalomaníaca, mas se for, você pula.
Mas Você aqui, sempre faz, Bárbara, eu estou acostumado. Vai lá, manda. além dos 4 elementos, a gente também tem os 4 ritmos, né? Cardial, mutável, Fixo. fixo, né? Então, 3, na verdade. Você poderia comentar um pouco a relação dessas coisas, dos elementos, dos ritmos, dos signos, porque os signos são muito importantes. Nessa coisa do temperamento, né? Na verdade, em geral, a gente acaba dando mais prioridade para os planetas, mas esse é um dos poucos assuntos nos quais as pessoas estão certas em dar essa importância toda aos signos. Então, você pode comentar um pouquinho os ritmos também? É uma boa pergunta, porque você sabe que os ritmos, ou qualidades ou modos, e os 4 elementos, eles estão bastante ligados com os signos, com o zodíaco. E o zodíaco ele é secundário no cálculo do temperamento. Os signos, porque realmente o que manda no temperamento, em aspecto físico, são os planetas. Né? É o pedregulho lá em cima, é astrofísico. Então, está forçado nos planetas. Os planetas também foram classificados como o mais quente, o mais seco, não é? Né? Mercúrio é neutro, ele se adapta, né? Quando ele está em Gêmeos, ele é mais sanguíneo, quando ele está em signos de terra, em Virgem, não é? Que ele tem exaltação e domicílio, ele está mais melancólico, mas ele não é, por si só, o Mercúrio não é melancólico, ele é mais festeiro, Gêmeos e Sagitário, o eixo são os mais festeiros, alegres, etc. Agora, então, por isso que não é tão importante por causa dessa relação que os ritmos têm a ver com os signos. O que algumas pessoas sugerem, até encontrei uma doutora, uma professora no YouTube, em que ela acha assim, que, por exemplo, existe o colérico, que é quente e seco, só que existem 3 tipos de colérico, o cardinal, o fixo e o mutável, não é? A brasa, o fogo, a fagulha e etc. Mas isso é uma pesquisa dela, eu sei que é possível fazer, mas eu não fiz, então não posso falar. Né? Mas aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que juntar os 4 temperamentos primordiais com os 4 temperamentos secundários, depois multiplicar por 3, aí você vai ter, já vai montando 2 times de futebol, porque vai ter uma variação, né, de temperamento, e eu acho que é isso mesmo, porque todos nós somos seres humanos de um determinado signo solar ou lunar ou ascendente de um temperamento, mas nós não somos iguais, são bilhões de pessoas, então realmente deve ter muita variante. Né? Mas como a gente não conhece muito, é um conhecimento perdido, para começar a mudar a nossa cultura, a nossa sociedade, nossos relacionamentos, né? A felicidade das pessoas na sua carreira profissional, saúde, enfim, né? A gente começa pelo básico, é o feijão com arroz. Eu espero que, né, eu estou batalhando nisso já faz mais de 15 anos e não consegui ainda convencer muita gente, sabe? Os astrólogos, nem os modernos, nem os tradicionais se dedicam muito aos estudos dos temperamentos. Então, eu acho que ainda vai levar alguns anos. Né? Deixa eu Mas fazer uma pergunta técnica, 2 perguntas técnicas, na verdade. Você leva em consideração os planetas angulares também? Só os que estiverem na casa 1, perto do ascendente, basicamente, ou fizerem um aspecto exato angular, faz um aspecto exato ao grau do ascendente, e a orbe é bem pequenininha. Porque senão você vai abrir o leque, você entendeu? Se você abrir o leque, você vai ter a mesma cor, né? Todo mundo acho que sabe que os temperamentos, os elementos são ligados a cores, né? Verde, amarelo, azul, tal. Então, se você abrir muito o leque com os aspectos casangulares, como os modos, as qualidades, você não vai ter só uma cor, você vai ter um degradê de todas as cores. E aí você vai precisar de um olho técnico, uma preparação maior para você pegar. Você dizer, bom, ele é melancólico, ele é azul. Mas é azul marinho, é azul claro, azul céu, aqui azul é esse, você entendeu? Acho que isso pode ser importante. Tem gente que usa isso, inclusive, para cosmético e para decoração de ambientes, né? Eu não sei se chama visagismo, alguma coisa assim, mas não é a minha área, eu não quero ir nem lá, não. Mas com Feng Shui funciona bem, viu? Já dou uma dica. E a outra pergunta é sobre a estação do ano. Você leva em consideração a estação do ano que a pessoa nasceu apenas, ou também a estação do ano do signo, por exemplo, da Lua correspondente no cálculo? Não, é só o Sol, porque o nosso calendário, como é solar, né, a gente conta as estações quando o Sol passa pelos solstícios e equinócios, então ele é determinante, e é a única vez que o Sol aparece numa fórmula. Se você pegar todas as fórmulas clássicas, o signo solar nunca aparece.
nunca. Então, modernamente, a gente começou a colocar por causa das estações do ano que muda com os hemisférios, né? Principalmente, você vê assim, principalmente se você tiver, por exemplo, assim, se você tiver alguns planetas domiciliados, então a marca dele é muito forte. Por exemplo, Sagitário é um signo de fogo, ele é colocado como colérico, mas como ele é regido por Júpiter, que é super sanguíneo, o sagitariano é mais sanguíneo do que colérico. Não é? Se você tem um Saturno em Capricórnio ou em Aquário, ele é super melancólico, então não importa muito, né? O Capricórnio e o Saturno, né? Porque, e Aquário, que é o signo de ar ou um signo de terra, é porque ele é regente, então Saturno é super melancólico, seja ele angular, seja ele dispositor do signo lunar, né? E essas coisas todas. Marte é super colérico, tanto em Escorpião como em Áries, mas em Escorpião ele é mais água. A água seria mais linfático, mas com Marte em Escorpião não é. Escorpião é mais colérico do que linfático. Então, você vai calibrando tudo isso. É muito complicado, gente? Espero que não, hein? A cabeça está explodindo aqui com tudo Eu isso. sei. Eu entrei no astrologuês, gente, desculpa. Mas está ótimo, está excelente. Vai Sensacional. mexer com o laboratório de alquimia de vocês. Desculpa, perdão. Vai ter que mudar os metais das taças, você entendeu? E ver lá se terça-feira de Marte, então são os experimentos coléricos, tem a explosão, né? Mas é melhor para venenos, quer dizer, não estou aqui quem falou veneno para matar bichinho na folha da bananeira só. Rodrigo, esqueci de você. Você disse sobre a aplicabilidade na área da educação, foi isso mesmo? Foi. Poderia dar exemplo? Posso. O estudo dessa minha professora ela trabalhou com, acho que, 18 mapas de alunos de uma escola, meu Deus, espera aí, de uma escola, como é aquela que o Rudolf Steiner, esqueci, me fugiu, a pedagogia do Rudolf Steiner, escola Waldorf, não é isso? Waldorf. Eles usam isso lá e respeitam cada aluno, porque para os alunos coléricos você tem, né? Eles são os generais os líderes da turma. Então você precisa dar uma função de liderança, não é? Para eles se sentirem líderes da classe, sabe? E você, para cada elemento, então, tudo que é ensinado, todas as ciências, as artes são trabalhadas, as merendas escolares também são trabalhadas. Então, ela fez um mapa de todas as crianças e usou a fórmula dela, né? Então, o que você percebe, já se sabia antes, que cada temperamento tem uma tendência a escolher uma forma de expressão de profissão ou vocacional, você entendeu? Então, por exemplo, os linfáticos ou fleumáticos, eles são muito assim, eles gostam muito de relações públicas mais intimistas, assim, falar com o cliente, ou então eles são massagistas, são professores, são práticos, eles gostam de fazer as coisas com aprendizado, muitas coisas trabalham com as mãos, né? Então eles aprendem de uma forma mais assim sinestésica, e de ajuda, assistente social, enfermeiro. Então você vai trabalhando. Agora nos outros, né? Você pode ter os 4 temperamentos, por exemplo, no exército. Só que vai ser um vai ser o capitão, o outro vai ser o capelão, vai ser o soldado raso, o outro vai ser o mestre não sei do que, você entendeu? No futebol, você tem o zagueiro, você tem a defesa, você tem, sabe? Você vai ter na medicina, você vai ter o médico clínico geral, você vai ter o cirurgião, você vai ter o que faz pós-graduação em pesquisa, vai ser professor de mestrado ou doutorado, né? Não vai exercer no consultório a medicina. Então, você encontra os 4 temperamentos dentro de algumas das profissões mesmas, mas cada um tem uma preferência e uma tendência. Então, seria muito interessante as crianças poderem se conhecer, porque até a idade de escolher uma profissão técnica, né? Na escola, no ensino médio ou numa faculdade, eles já saberiam e deveriam ser todos valorizados, né? Essa já é uma parte utópica, mas está chegando, gente. Netuno está aí em Áries
e Plutão. Então, essa questão, né, de que as pessoas, todas as profissões vão ser mais valorizadas e vão ter direito a uma vida digna, independente de salário, nessas diferenças enormes, né, porque o objetivo é ser feliz, é gostar do que faz, é ser bem feito, servir a comunidade, se satisfazer, ter suas necessidades básicas. Então, na era de Aquário, nós estamos entrando para isso, né? E, então, eu acho que é basicamente isso, Rodrigo. Respondi? Respondeu, assim, eu estou imaginando, assim, tipo, uma escola, um exemplo de uma escola que tenha quase 700 alunos, 2 turnos, e aí como fazer o cálculo astrológico, dividi-los em 16 temperamentos, aplicar a pedagogia diferenciada em turmas heterogêneas, isso vai ser bem complexo, mas é interessante. A gente vai precisar mais turmas, mais salas de aula, mais escolas, mais computadores, mais astrólogos trabalhando dentro da escola, você entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Ou então a gente faz aquela festa que eu falei, não é? Que é assim, manda todo mundo assim, atenção, com o megafone, corram para o computador laboratório, abram nesse site e façam o seu teste de temperamento. É uma também, vai levando as turmas no laboratório de informática, eles vão tendo seus perfis e vai gerando a pedagogia individual para cada um. E todo mundo fica com a ficha dele. Se ele precisar se precisar da enfermeira, ela tem o temperamento. Você entendeu? A questão nutricional, o professor vai sabendo. Mas isso, como eu falei, um treinamento técnico para um professor ou para um enfermeiro, qualquer pessoa, um treinamento técnico, você bater o olho no rostinho, na altura da pessoa e no peso, você já sabe o temperamento. Não precisa fazer teste nenhum, nem com mapa astrológico, nem com computador. Os gordinhos para cá, os baixinhos para lá, os varetões magrelos para lá. Aí você já vai dando você entendeu? Vai dando a maçã, a banana, a laranja, o ácido, o cítrico, o doce, para cada um, já dá a matemática para um, para outro, para outro. Bom, aqui no Brasil não tem, aqui a gente resolve, viu, Rodrigo? Não sei essa complicação lá na França, nos Estados Unidos, acho que vai para o Congresso, vai para o Senado, mas aqui não, aqui a gente resolve na hora do recreio, lá no terreiro mesmo. Rafa, Vou agora. observar. Tá. Olha, você já tem uma área já estou interessado em manter um contato com você aí, porque você já está na linha de pesquisa que me interessa, daí já pode sair um livro, pode sair você entendeu? Uma tese, um doutorado. Vamos ficar de olho no Rodrigo. O Schopenhauer tinha uma ideia pitoresca que era que nos relacionamentos as pessoas tentavam equilibrar, inclusive a aparência física. Então, às vezes, uma pessoa com nariz grande se aproximar de uma pessoa com nariz pequeno para, de repente, ter uma cria que tem um nariz médio. Aí, passando essa ideia pitoresca aqui para coisas de temperamentos, você citou que é possível você buscar o temperamento que está te faltando, onde você tem deficiência, tipo um melancólico tem deficiência no temperamento sanguíneo, então ele vai buscar uma parceira, um parceiro sanguíneo. Isso funciona? Ou, na verdade, você tem que equilibrar por si mesmo? Mas essa que é a minha pergunta, será que você deveria pensar mais em equilibrar por si mesmo, ou se realmente funciona você buscar isso nos outros, como um parceiro amoroso, por exemplo? Eu acho que não, eu acho que essa opção ou essa possibilidade não deve ser um dever. Você deve ou não deve fazer isso, né? Por exemplo, como a gente falou do Jô Soares, e o que você ia falar para o Jô Soares ou para o Tim Maia com relação à dieta deles, com relação ao aspecto físico deles, né? Hoje a gente tem essa das pessoas estarem confortáveis, mas aonde você tiver qualquer aspecto físico, você tem que pensar no bem-estar e na saúde em primeiro lugar. Não importa se é gordo, se é magro, se a pessoa se sente bem, saudável, faz os seus exames e não tem, né? Não tem por que mexer na forma física, a não ser que ela deliberadamente, porque o preconceito social tem, né? O cinema, a televisão, a companhia aérea. Né? No meu tempo, quando eu quis ser comissário de bordo, porque eu tinha um inglês assim maravilhoso, né? Queria viver viajando, que acho que ia conhecer o mundo, eles tinham tantos candidatos assim
com padrão de beleza global, que eles olhavam assim e falavam assim, você não tem olho verde, e nossa companhia aérea tem a pintura meio verde, então a gente precisa mais. Né? Pode ser moreno, pode ser louro, mas tinha que ter um olho verde, você não tem um olho verde. Porque eu passava, fazia o teste de português, de inglês, tudo, e eles não tinham como reprovar. Aí no final, eles falavam, você está muito gordo, você está muito magro, engorda um pouquinho, emagrece mais um pouco, põe uma lente verde. Aí eu, depois de 4 exames, eu mandei a Varig passear tanto, você viu? Tanto que ela desapareceu, eu ainda estou aqui. E o exemplo que você citou do Tim Maia e do Jô Soares são duas pessoas que eram mais gordinhas, só que um viveu até 84 anos bem de saúde a maior parte do tempo, e o outro não, né? Então, às vezes, são outros fatores que determinam a sua saúde, não tem a ver com, né, ser mais gordinho ou menos gordinho. Não, não, mas você vê que tem muito a ver, tem muito a ver com a condição socioeconômica, tem a ver com a filosofia, com relação à alimentação, sabe? Aquilo que eu falei para você, com pressões parentais, pressões sociais, né? E você vê, o Tim Maia era mais colérico que o Jô Soares, né? Então, eles tinham uma aparência física, tinha um aspecto sanguíneo, só que um era mais linfático, né? Porque a gente tem que ver o temperamento linfático ou fleumático e o temperamento melancólico, eles são temperamentos lunares, temperamentos noturnos, temperamentos ligado à temperatura, ao frio, né? O, o, a, o melancólico saturnino é frio e seco, e o linfático fleumático é frio e úmido, mas eles são da família da Lua. Né? Já da família do Sol é o colérico e o sanguíneo. Né? O colérico é mais quente e seco, e o sanguíneo é quente, mas é úmido. Então, se você faz essa mistura, né? No caso do Tim Maia, o Tim Maia ele era mais colérico. Né? Se a gente for pegar o mapa astrológico dele, pode ter um Marte proeminente também, porque ele era mais fogo, mais colérico, mais bravo, e o Jô Soares não era, ele era mais caseiro, mais linfático, né, mais venusiano, mais intelectual, enfim, deveria comer outro tipo de alimentação que o Tim Maia não teve acesso. Aí vai caindo naquelas especificidades que eu falei para a Bárbara, né, que você vai contando outros pontos do mapa astrológico, né, mas a gente não muda. Esse equilíbrio ele está mais assim, quer dizer, o Marcílio Ficino, na Idade Média, ele escreveu um livro, né, sobre o mapa astrológico dele, falando sou melancólico. Então, a base, ele traduziu muitos textos do grego, de outros idiomas, para a família Médici lá, e tinha que lidar com a igreja, todas aquelas coisas. Então, ele já pensava nisso, você vê? Ele já tinha essa preocupação, dizer, como é que eu vou fazer isso? Mexer na alimentação? Será que se eu pegar um cristal que tem a ver com o meu temperamento, será que se eu for passear ou trabalhar, morar perto de um rio, de um lago, você entendeu? Ele já pensava, já buscava essas coisas New Age lá no século, nem sei, esqueci o século do Marcílio Ficino, da família Médici, né? Mas já era uma preocupação dele. Então, a gente procura, no fundo, para ter assim, para ter paz, para ter saúde, para ter felicidade com a sua carreira, com o seu trabalho, com o seu casamento, sabe? Manter o melhor possível a tua saúde pela alimentação. Eu acredito assim, criar os filhos, por todas essas coisas, mas que seja uma obrigação, um dever, tu tem que fazer isso, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que tirar o sal, tem que tirar o café, o açúcar. Isso eu acho que já está para a parte do livre-arbítrio, né, que um dia a criança vai se libertar e ela não vai seguir mais os professores, nem os sacerdotes e nem os pais. Aí vai procurar. Deu, Raf. Ulisses, depois o Paulo, né? Vamos lá. O meu, na verdade, nem uma pergunta. Eu fiquei aqui, Fernando, viajando nas suas explicações, né, quando você falou a respeito dos signos, né, por exemplo, que, nesse caso, os temperamentos, por exemplo, os signos podem ter alguma influência também. E aí eu fiquei pensando nessas pessoas que trabalham com espíritos, com entidades, por exemplo, que são ligados aos planetas. Então, por exemplo, eu faço a evocação de um anjo que se manifesta um anjo, por exemplo, de Marte, se manifesta nas terças-feiras.
Mas será que o temperamento desse anjo ele mudaria, por exemplo, se o planeta Marte tivesse, por exemplo, num signo, por exemplo, de peixe, seria diferente do que se tivesse num signo de Áries? Fiquei pensando nisso, eu não sei se alguém se já viu isso, se tem alguma... Eu não vi isso e eu acho pessoalmente, intuitivamente, que não. Mas teria que ser, como eu disse assim, pesquisado mais profundamente, não é? E seria uma especialização, como aquela que a gente conversou sobre o Briggs Meyer. Eu já me contento, e parece que é assim a simplicidade daquela época milenar lá, em que eles não tinham nada, eles só tinham assim, olhavam para o céu, você entendeu? De noite era mais frio, de dia era mais quente, sabe? Você tinha vontade de comer um peixe, ou você era carnívoro mesmo, ou vegetariano, sei lá. Então, isso basicamente é a Lua. E a Lua não só por signo, você entendeu? Porque o signo da Lua vale por causa do planeta que rege o signo da Lua. Então, é o dispositor da Lua, o dispositor do signo solar, é que vai reger o temperamento. É o regente, não é a Lua em si. É o signo em que ela está. A mesma coisa é o ascendente. Pode ter planetas ou não na casa 1 do ascendente, né? Mas se é um signo regido por Marte, vai ter tendência colérica. Um signo regido por Saturno, uma tendência melancólica. É o planeta que rege o ascendente e que é o dispositor da Lua. Basicamente, eles só trabalhavam com isso. Agora, depois a gente incluiu o Sol, porque é muito marcante o nascimento no inverno e no outono, por exemplo, mais ainda do que no inverno e no verão, quente e frio, mais luz e menos luz, dia mais longo, dia mais curto, mais do que se fosse nos equinócios, né? Na meia estação. Então, mas são sempre os planetas que regem, que eles são. Por isso que eu falei que ele é bem físico, e eu acredito muito que nós já falamos isso, acho que anteriormente, que os estudos evoluindo da física quântica, da mecânica quântica, que fala das partículas, do que são feitas as energias das partículas dos planetas, porque eles são pedregulhos, são partículas, eles não são ondas, né? Agora, o giro que eles fazem, né? A energia que gera está bem ligada ao zodíaco. O zodíaco não é partícula. O zodíaco não tem luz, o zodíaco não tem forma, é invisível, mas eles podem ser uma frequência de ondas, não é? E que aparece através das cores, não sei. Então, essa pesquisa vai jogar mais luz em cima de todas as ciências e também da astrologia e também dos temperamentos. Pode durar 180 anos, hein, pessoal? Eu vou estar de volta. Já vamos marcar aí uma festa no final do século 22. Eu estou aí e tudo que eu falei vai acontecer lá. Aí a gente faz uma live só para você contar como foi a aventura. Se der, de lá, talvez eu já esteja na Lua, estou doido para morar na Lua, para ter aquela casinha lá na Lua, ou se tiver em Marte eu vou embora, ou se tiver se der para morar na Lua de Júpiter, Saturno, eu estou lá também, aonde for, se for para entrar no buraco da minhoca, para ir lá para o outro lado, eu vou também, e estou sempre mandando mensagem para vocês, isso é uma promessa, né? Assim, prometo. Combinado. A pergunta, na verdade, não é nem minha, é da Denise Oliveira, que ela mandou aqui no chat. Oi, Denise. Além de estudar com você, qual autor você recomenda para quem está começando a estudar os temperamentos? Os temperamentos? Eu recomendo duas autoras, uma é astróloga, a outra não é. A que não é astróloga se chama Randy, com R-Y no final. Quem quiser digita aí, por favor, no chat. Randy, R-A-N-D-Y, Randy Rolfe, R-O-L-F-E. Esse livro foi traduzido faz anos para o português, mas eu acho que estavam tímidos, esgotou, as edições estão esgotadas, está valendo R$400, R$200 na estante virtual, não vale a pena, eu acho, você entendeu? Então, as pessoas deviam fazer um abaixo-assinado para ser reeditado. Esse livro é uma preciosidade, é ela que fala das dietas e das crianças da Waldorf. Ela não é astróloga, não fala de planeta em momento algum, mas é uma preciosidade esse livro. E o outro é um livro da minha professora, é uma pós-graduação dela, americana, morou em Londres, fez a pós-graduação dela, mas não foi traduzido. Mas existe PDF até para comprar, é barato, né? O nome do livro é The Four Temperaments, em inglês. Os 4 temperamentos, The Four Temperaments, e o nome dela é Dorian
Greenbaum, uma palavra só, G-R-E-E-M-B-A-U-M. Doutora Dorian Greenbaum. Ela é uma pessoa maravilhosa, pesquisadora, sábia, ganhou um prêmio porque ela foi falar só dos temperamentos, mas ela fez um levantamento tão acurado nas bibliotecas europeias, que um capítulo do livro dela é a história da astrologia através dos tempos com os principais astrólogos que utilizaram fórmulas de temperamentos. Existe no mercado, gente, dúzias, e agora eu comecei a comprar, agora eu sou obrigado, até porcaria eu tenho que comprar, porque você, sabe, é que nem o professor de cinema, você falou, você vai no cinema, o filme é porcaria, mas para ser crítico você tem que ficar até o fim para depois xingar o filme, não pode sair antes. Então agora tem um monte de porcaria que eu tenho que comprar, porque no meu curso já tinha uma bibliografia de 18 livros, agora já fui agora visitar aqui, né? Depois de 10 anos que eu fiz essa pesquisa, já tem mais de 19 livros novos, gente. Eu falei, eu vou morrer. Não é nem pelo investimento com dinheiro, você entendeu? É porque... Então tem. Se você for procurar em inglês, em português, em espanhol, em francês, tem, assim, dúzias de livros sobre temperamentos. Mas precisa ver a crítica. Então, sabe, para economizar tempo e dinheiro, eu falo, fique com essas duas. Valeu, Paulo? Gente, o que mais? Já estamos batendo papo 1 hora já. Não, a gente já está chegando aqui no final. Eu queria aproveitar, já que ninguém perguntou nada, agora é só comentar aqui, porque aquilo que eu estava perguntando para você sobre os relacionamentos, né? Você buscar a sua deficiência no parceiro. A Luciana teve um comentário aqui muito legal. É ruim isso, hein? Freud não gosta, não vai buscar deficiência em lugar nenhum. Então, mas o comentário dela tem a ver com isso. O outro como espelho para você descobrir o que te falta. E aí você, sabendo o que te falta, buscar dentro de si mesmo esse equilíbrio. Achei interessante essa... Isso tem muito a ver com o princípio da casa 7, astrológico descendente, mas não tem a ver. Não tem a ver com os temperamentos, porque o que tu busca, os opostos se atraem, eu acho que é um fator meio biopsíquico, bioquímico, psíquico, você entendeu? É uma complementação daquilo. Quem tem muito calor vai procurar o frio, quem é muito seco, né? Com pouca empatia e a umidade das emoções, vai procurar quem é mais úmido. Isso é uma coisa que tem é incrível. Então, você vê muitas, isso no PowerPoint que eu fiz, nos cursos que eu dou na palestra, eu acho que até lá no meu canal tem alguma coisa a respeito. Você vê isso muito nas parcerias, assim, por exemplo, clássica, o gordo e o magro, eles eram parceiros, você entendeu? Exatamente porque eram os opostos. Um era mais melancólico, o outro sanguíneo, um era gordinho, o outro magrinho, você entendeu? Os Beatles, cada um dos Beatles tinha um temperamento diferente, então a temperatura entrou a Yoko Ono, acabou com o equilíbrio você entendeu? Do doce, do salgado, aí pronto, acabou os Beatles, porque eles tinha temperança os 4. Você vê nos filmes, vai aí no Netflix, sabe aqueles filmes que tem assim 2 casais de amigos, né, que vão passar férias juntas, né? Então tem um casal loiro e um casal moreno, aí vão junto, cada um dos 4, as 2 mulheres e os 2 homens são de temperamentos diferentes, então eles se complementam, um gosta de ficar cozinhando e lavando a louça, o outro já vai lá tomar uísque, já vai ficar lá fora dando ordem para cortar grama e fica no celular controlando seu negócio. Então, intuitivamente, o Batman e o Robin, por exemplo, não é? Várias duplas dinâmicas e quartetos que a gente vê, tem sempre os autores que são criativos, são pessoas que estão ligadas em alguma dimensão, então intuitivamente muitos dramaturgos, cineastas, quando escrevem suas obras literárias, dramáticas e scripts, eles têm uma intuição e já compõem os personagens, você entendeu? De acordo com o temperamento, porque ele já pensa numa pessoa mais alta, mais atlética, mais baixinho, não é? Isso é fantástico. Então, a gente vê que nas relações de namoro e de casamento existe uma complementariedade, não, porque existe uma troca, não é só da deficiência. E muitas vezes acontece assim. O que eu reparei era o seguinte, por exemplo, que pessoas que têm como
como temperamento primário, primordial e secundário, signos opostos, ela se basta a si mesma. Então, ela fica solteira por muito tempo, você entendeu? Ela se basta a si mesma, porque o primário e o secundário dela são opostos complementares. Elas gostam da companhia delas, não tem necessidade de casar, namora com um, namora com outro, né? É diferente de, por exemplo, quem é realmente muito típico, um melancólico, que vai se atrair pelo humor do sanguíneo, não é? O colérico precisa de alguém para lavar a cueca dele, a mesa, a meia, cozinhar. Então, o colérico vai casar com o fleumático, linfático, que não sai de casa, que adora paparicar, aquelas coisinhas lá, tudo. Então, isso é uma coisa natural, gente. Alguém falou do Quarteto Fantástico da Marvel. Aquele, não tem? Os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e o água. Ali você pode também fazer um estudo de relação dos 4 elementos com os 4 temperamentos. Todo quarteto harmônico tem isso. E toda dupla dinâmica também tem isso. Entendi. Então é muito mais uma complementação, né? Uma coisa mais positiva de se complementar, como nos Beatles, você citou o Quarteto Fantástico, do que necessariamente você buscar uma deficiência no outro. Então, acho que é mais a complementação, entendi agora. Complementação e troca, porque se não existir um equilíbrio assim, mais ou menos 50%, alguém vai sofrer e vai dar mais do que ganha. E depois, né, vai acontecer um divórcio, uma separação, uma coisa assim. Isso acontece também a nível de amizade, só que em nível de amizade você não busca o oposto, você busca o primo lateral. Não é aquele que está a 180 graus de distância, você procura os que estão do lado, por quê? Porque os temperamentos que são laterais, eles compartilham uma qualidade. Com esse aqui, ele é úmido como eu, e esse aqui é seco como eu, ou então esse é quente como eu, também sou quente, mas sem estrago. O oposto é sempre o oposto mesmo, né? O calor e o seco vai buscar o úmido e o frio, que são as qualidades. Na astrologia, dos 4 elementos, isso não existe. Você já reparou que Áries é fogo e a complementação é Libra, que é ar. Nos 4 temperamentos são ar. Áries é fogo, vai se complementar em Câncer, que é água. O complemento do fogo é a água, e o complemento da terra é o ar. Né? Só que você for pegar Gêmeos, o complemento não é um signo de terra, é fogo, Sagitário. Então, vocês estão vendo como os 4 elementos na mandala do zodíaco não correspondem às relações dos 4 temperamentos. Isso é importante. Eu achei massa demais essa explicação. O Thiago estava falando, você tem um curso disso daí? Ele vai ser realizado, quando eu comecei a comentar, falei assim, olha, vou falar, eu e o Thiago, a gente chegou a um acordo sobre o tópico, né? Porque é uma paixão tal. Aí ele falou assim, então por que tu não dá um curso aqui? Então vai ser em outubro, já vai ser em outubro, 4 semanas. Não vai ser presencial, eu acho que eles ainda não estão funcionando, é lá em São Paulo, no Paraíso, mas o curso vai ser virtual. E ele vai ser direcionado principalmente para quem trabalha que quer trabalhar mesmo, assim, né, quer aprender as fórmulas, pode ser astrólogo ou não astrólogo, mas que queira trabalhar fazer esse cálculo, buscando, logicamente, no mapa astrológico dos planetas, tá? Mas, então, eu comunico para vocês, vai ser em outubro, deve ficar pronto no final de setembro. O ano passado eu fiz para leigos, como eu fiz em Fortaleza, eu fiz em Porto Alegre e Fortaleza. Oi, pessoal de Fortaleza, de Porto Alegre, né, que eu gostava de viajar, assim, quando eu podia, antes da pandemia, eu não queria saber, eu ia de ônibus, de avião, você entendeu? Olha, às vezes ficava tão ocupado que eu fui para Fortaleza, não botei nem um pé dentro d'água. Mentira, coloquei sim, mas eu queria ter nadado, só pude comer camarão. Mas não tive tempo, porque sabe, estava dando curso, tinha o cliente, as coisas assim. Porto Alegre, passeio frio, nunca mais volto lá. De maio a setembro, não volto mais para Porto Alegre. Aquele frio úmido não é para o meu temperamento, gente, do Rio Guaíba, não. Mas teve esse pessoal, e era um pessoal que não era astrólogo. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com casais, a gente trabalhou com solteiros que queria ser casal, a gente trabalhou com casal LGBTI+, você entende? A gente fez uma misturada, tinham educadores, tinham terapeutas, e eu fiz um mapa de todo mundo, ninguém sabia quase nada de astrologia, mas eles se divertiram porque a gente pôde fazer esse trabalho com o autoquestionário diagnóstico, né? Com a astrologia,
e depois também, e eu já brincava, eles entravam assim, eu via o tipo físico, eu já marcava perto do nome deles qual que eu achava que era temperamento. Depois a gente cruzou, quando a gente viu o mapa astrológico deles, e eles responderam, né? E foi assim um fascínio, um negócio, porque deu 100% de acerto, tanto em São Paulo, como em Fortaleza e em Porto Alegre. Então, fale. E para o pessoal que vai acompanhar depois, que isso no YouTube vai ficar para sempre. Então, como é que o pessoal te acha para acompanhar esses cursos? Tá bom, tá bom. É assim, e se formar um grupo virtual, ou que seja, aqui em São Paulo até dá para pegar aqui de Campinas, é um ônibus, eu não dirijo, né? É muito fácil. Mas se quiserem formar grupos, eu tenho o maior prazer de fazer esse workshop, né? Ele pode ser 4 encontros ou 2 encontros, dependendo se a gente vai falar só de amor, ou só de vocação, ou de tudo, né? Então, as pessoas me encontram para perguntar e para acompanhar meus cursos no Instagram. O meu Instagram é Nando Astrocabana, uma palavra só, Nando Astrocabana. Astrocabana é sempre com K no meio de cabana. No YouTube, no meu canal, é só Astrocabana, uma palavra só, com K no meio, onde eu tenho as minhas entrevistas com as pessoas convidadas sobre astrologia, basicamente astrologia. Mas essas são as duas formas, as melhores formas. Eu estou também no Facebook, mas lá a comunicação é péssima, eu acho, perco todas as mensagens lá no Messenger, então não gosto. Né? Tem o meu e-mail, que muita gente já não usa mais. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma. Maravilha, cara. Só tenho que te agradecer, porque esse assunto foi sensacional, a gente curtiu demais da conta. Espero que sim. Deixa eu já ir fazendo as despedidas do Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Adorei o bate-papo aqui e deu muito insight. E recomendo todo mundo aqui entrar no catarse.me/TDC. Você vai ter acesso a essa revista aqui de hermetismo, onde as pessoas escrevem matérias interessantes. E você vai ter também acesso aos grupos do Telegram. E também vai poder participar dessas entrevistas aqui maravilhosas com entrevistados fantásticos. Sensacional. Ulisses, considerações finais. Fernando, rapaz, que palestra legal. Fiquei curioso com o tema, vou até dar uma checada, vou atrás, e tua oratória, tua didática de explicar foi muito bacana. Está de parabéns aí. E volte mais vezes aqui. Se convidarem, eu volto, hein, Thiago? Já, vamos combinar já. Robson Belli, considerações finais, e fala um pouquinho do Enochiano e os 4 elementos também. Gente, a live foi sensacional. Eu não perguntei nada porque realmente muita coisa que eu ia perguntar já aparecia e o pessoal já destrinchava. Assim, no Enochiano nós temos também muito da pegada astrológica. No neo-enochiano, no tradicional não, né? Na parte do Ulisses a gente não tem tanto essa parte, mas no neo-enochiano a gente pega muito pela Golden Dawn, então a gente vai muito na questão astrológica, dos elementos e tudo mais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse outro lado na magia prática, pode acessar em enochiano.com.br e entrar em contato conosco lá para saber um pouquinho mais sobre magia enochiana e as suas relações planetárias, elementais e tudo mais. Nando, muito obrigado e, sério, eu espero que você volte mais vezes, porque esse assunto relacionado à astrologia é sempre muito bom. Obrigado, Robson. Paulo Jacobina, Pedra de Afiar, suas considerações finais. Fernando, muito obrigado. Adorei a palestra. Dava para a gente ficar aqui até o próximo século ouvindo você falar, mas a gente tem tempo, então provavelmente você vai voltar mais algumas vezes. Obrigado. E para o nosso público que busca o autoconhecimento, você precisa conhecer a prática filosófica. Em youtube.com/Pedra de Afiar, você vai encontrar vídeos com os temas mais diversos, como magia, religiões, questões sociais e grandes personalidades, que vão te ajudar a se conhecer melhor e como você pode atuar no mundo de maneira mais harmônica. Cara, agora tá todo mundo profissa aqui, só eu que vou ter que melhorar depois. Bárbara Knox, suas considerações finais. É sempre bom ver um astrólogo comentando alguma coisa, eu aprendo muito, revejo meus conceitos, vejo as coisas por outros ângulos, então é extremamente interessante.
Muito obrigada, Nanda. Também espero que você volte várias vezes. É um sanguíneo com o outro, né? A gente está muita loucura. Mas concordo com o Robson que a astrologia é super importante na magia, né? A gente que tem nosso pezinho ali na Golden Dawn, a gente usa demais. E eu acredito que quanto mais o magista conhece, não só de astrologia, mas o próprio mapa, melhor ele será capaz de performar uma série de ritos, além do próprio processo de autoconhecimento que é necessário a todo adepto. E se vocês têm interesse numa jornada dentro de Telema, dentro do gnosticismo, eu convido todos a conhecerem a Eclésia Babylon. O nosso site é 4gsanctuary.com. E eu também quero convidar todo mundo, eu estarei no Conexão Pagã, da Vanessa e do André, que também são nossos parceiros aqui no Mayhem, segunda-feira, 21 horas. E quem estiver vendo a gravação, pode ir lá no canal deles, Conexão Pagã, ver a gravação, ou entrar no meu site, vestanox.com.br, porque lá tem uma playlist no YouTube com todas as minhas lives. E é isso aí. Maravilha. E Rafa Reis, suas considerações finais. Bem como eu ia falando no início, eu já cheguei à conclusão que todo grande astrólogo, tarólogo, e gente dessa área, se interessa muito pelas pessoas, porque parece que eles conseguem perceber as nuances de cada pessoa. Como eu falei, o Fernando é uma pessoa interessada pelo mistério das pessoas, né? E isso é muito legal de você perceber ao vivo aqui, como ele fica olhando para a nossa cara, tentando já desvendar o temperamento de cada um, quer dizer, ele já consegue só de olhar, né? Então, é uma coisa que eu imagino que quando a pessoa conheça muito sobre isso, se ela está interessada realmente em ajudar a gente a melhorar como ser humano, é lógico que ela vai se interessar pelas pessoas, porque ela vai entender o que as pessoas precisam melhorar e vai, assim, né? Acho que é natural que seja assim, né? Pelo menos as pessoas que estão interessadas no progresso da humanidade. Então, obrigado, Fernando, mais uma vez. Uma pessoa muito simpática, além de tudo. Obrigado. E eu sigo ele no Instagram já desde a última entrevista. E para quem se interessou pelas minhas perguntas, que eu não sou nenhum especialista em astrologia, mas eu sou um cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão, que fala de filosofia, ciência e espiritualidade. Também tem uns e-books a preço de um café lá na Amazon. Está tudo aqui no raph.com.br. Até a próxima. Obrigado. Fantástico. E para fechar com chave de ouro, morte súbita. Tiago Tamussauskas, tem temperamento no morte súbita? Tem sim. Vou dar uma dica no final aqui, mas antes queria agradecer ao Fernando. Foi tão bom ou melhor do que a primeira vez e com certeza a próxima vai superar. Ele tem muito conteúdo ainda para passar para a gente tem um grande privilégio de estar aqui para aprender com ele. Para quem não conhece o mortesubita.net, nós somos uma agência de blasfêmias e heresias. O objetivo é levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Estamos trabalhando desde 1996. A ideia é assim, se um conhecimento, um livro, uma ideia era boa bastante para a fogueira da Inquisição, ela é boa bastante para estar no nosso acervo. Somos o paraíso fiscal do conhecimento, a Suíça da metafísica, o santuário das religiões ameaçadas de extinção. Então, quem quiser conhecer alguma coisa estranha, entra lá, mortesubita.net. E a dica é justamente entrar lá na busca e digitar 4 elementos, 4 humores. Tem um texto bem legal, assim, introdutório, para quem quer saber essa parte de terra, fogo, água, ar, que a gente fala que passa meio batido, assim, né? Mas é importante dar uma revista de vez em quando. E no final fala lá da parte dos humores, descreve um pouquinho. Então, tá todo mundo convidado para enlouquecer um pouquinho com a gente. Fernando Guimarães, suas considerações finais. Bom, quero agradecer de novo, dizer com a felicidade estar aqui justo hoje na superlua cheia em Aquário, você entendeu? A lua grávida, mas de ideias aquarianas, você entendeu? É o melhor dia para celebrar, para mim, a astrologia, seria, né? Querem fundar o Dia Nacional e Internacional da Astrologia. Acho que a gente tem que fundar a Noite da Astrologia, que é a lua cheia em Aquário todo ano, no mês de agosto. Então, é um prazer passar esse momento aqui com vocês, né? Bater esse papo. Quero muito aí, quando vocês forem escrever sobre os 4 elementos e os 4 temperamentos na sua área, por favor, me dá uma chamada lá no Instagram, que eu quero visitar o seu site, ler seu texto, ver a sua live, por favor. Agradeço a todos vocês e quero agradecer, pedir licença também para os meus convidados, que acho que apareceram bastante aqui. Estou vendo alunos, amigos, colegas, clientes, professores que eu convidei, vão lá conhecer o pessoal, e eles vão seguir vocês também agora, né? O canal deles
no YouTube, e depois alguns deles, como falaram, tem no Instagram também. Então vamos criar essa grande comunidade brasileira, essa grande família que a gente está precisando, hein, gente? Assim, fazer um axé aqui no nosso território, na nossa... como é que se chama mesmo? Assim, tá me fugindo. Assim, a egrégora, a nossa egrégora está precisando de uma força muito legal, do Oiapoque ao Chuí. Então, todos juntos vamos. E então fico à disposição aí de Tiago, de vocês, para voltar. Né, quem sabe a gente está vindo aqui, já vim uma vez por estação do ano, né? Eu estive aqui, acho que foi na primavera, estou vindo no inverno. Tem que vir toda a estação agora. Depois, então até a primavera, gente, até o verão. Valeu, galera. Eu estou vendo que tem muita gente nova aqui assistindo, então não esquece esse canal do YouTube do Projeto Mayhem, essa entrevista 353 ou 4, agora eu nunca lembro. Então, se você curtiu essa entrevista nesse nível com essa galera, tem mais 350. Eu estou falando sério, 350. Fantástico. Começou como brincadeira de pandemia, Garagem. a gente não tinha o que fazer, juntava com o Rodrigo, aí foi agregando, os caras que a gente ia entrevistando, eles iam ficando e voltando, aí a gente foi chamando. Hoje, quando a mesa está cheia, chega a ter 15 pessoas aqui. Opa! Então, é a parada. E cada um é expert em alguma área diferente. Então, você viu que as perguntas só vão ficando mais legal e agora que a galera está ficando entrosada. Então, para você que chegou, então não esquece, segue o canal, dá um sininho e procura, que tem muita entrevista, muita coisa legal no canal. E a gente se vê aí de novo no Boteco do Mayhem.